No dia do trabalho, né, nós não poderíamos deixar de falar do trabalho, porque afinal de contas nós temos que pensar sobre o trabalho, né, e entender o que é o trabalho. Para falar um pouco mais com a gente sobre o dia do trabalho, nós temos o nosso quadro, O Mundo do Trabalho. E no nosso quadro O Mundo do Trabalho, Mônica Hauck, por favor, venha estar com a gente Bom aqui. dia! Fica à vontade. Gente, que delícia, Que coisa delícia. boa, hein? Eu acho que você nunca mais vai querer fazer esse não, quadro gente. se não for Aquele nessa mesa sofá de hoje café, já né, não te pertence Mônica? mais, viu, Dia Mônica? do trabalho tá chique demais, hein? Não, Coisa chique boa. tá você, ué. Ai, Cada vez que você muito vem, você me obrigada. surpreende mais. Tá vendo? Eu tenho que trabalhar cada dia melhor, né? E o Alessandro tá de parabéns, está cuidando muito bem, né? Com certeza. Ou ela Que tá legal. cuidando dele. Né? Ou ela tá cuidando Ela- dele. não, Não, mas e pelo ele que tá a gente- cuidando dela. Pelo que a gente tá Também. vendo aqui, a gente hoje Isso. podemos atestar, mas eu sei que tem lá o Alessandro lá. Tá Não, tudo mas normalmente certinho. quando a esposa ela cuida bem de si mesma, certamente também ela cuida bem do do marido, né? marido. Por trás de uma boa esposa tem sempre um ótimo marido, né? Não, olha, e vice-versa, né? Não, eu costumo falar que não é por trás, é do lado, né? É do lado, Vamos é deixar isso isso claro pro mesmo. pessoal em casa, nossos amigos aí. Isso. Que legal, Mônica, tá aí com você falando hoje sobre o Dia do Trabalhador, né? Falando sobre o trabalho, né? Querendo falar sobre o valor do trabalho. o Isso, valor. a importância do trabalho, Mônica. Pois é, a gente tem que falar muito sobre isso, né? Porque tantas pessoas ainda têm aquele hábito de ver o trabalho como castigo, né? Como uma coisa tão pesada. Às vezes as pessoas acordam com aquele desânimo, vou Ai, trabalhar. Como Segunda-feira se fosse brava. um fardo, exatamente. E perde exatamente essa dimensão de que o trabalho é a grande oportunidade, né? Que gera crescimento, que gera realmente aquela dimensão, muitas vezes, sagrada. Porque muitas vezes, né, nós temos missionários em vários campos, mas muitas vezes o mundo do trabalho está vazio de missionários, né, gente? O mundo do trabalho, hoje eu posso falar, é um dos lugares onde mais precisa de missionários. Você fala no mercado corporativo, né? Exatamente. Aquele o ministro só até 2 argentino, por gentileza, já minutinhos. pode. Você aceita um suquinho? suquinho. O que você Eu quer? Pãozinho Um integral, para essa Um manhã tem que ser. suquinho, Um não, suquinho, gente. por favor, o copo dela ali. Eu ofereço Hoje você nós vamos serve. Isso aqui é um Estamos trabalho. trabalhando muito bem, Viu né? só? Aqui é equipe, ó. Equipe. Os Um 3 oferece, mosqueteiros. Um oferece, o outro segura o copo, o outro serve. É assim. Ô, Mônica, mas está falando sobre essa questão de estar no mercado corporativo, né? Tem um ministro chamado Edgar Silvoso, que é argentino, ele trabalha muito exatamente isso, de que o mercado, seja ele em qualquer segmento que for, precisa de ter pessoas ali que façam essa diferença, que ele chama de ministros de mercado, não é? É aquele pastor que não vai ser um pastor só de púlpito, é aquele pastor que vai estar numa multinacional, vai estar ali com uma vassoura na rua, aquele pastor, não é isso? É isso que precisa? Exatamente, é ver o trabalho como uma missão. Se eu tenho, por exemplo, eu vou para minha empresa todos os dias, eu não vou apenas pela questão monetária. Eu vou para cumprir a minha missão, o meu propósito de vida. Eu estou ali para cumprir exatamente aquilo que Deus colocou para fazer e ali eu tenho vida sobre a minha responsabilidade. Eu preciso dar o meu melhor. Não só porque eu tenho responsabilidade sobre aquelas pessoas, como ali está a minha identidade e como ali também está a minha oportunidade para eu crescer enquanto pessoa, enquanto profissional e também para eu garantir algumas recompensas, não só financeiras também, Claro, setores. mas recompensas também comportamentais, de aprendizado. Ou seja, no mundo do trabalho existem várias oportunidades de crescimento. E é dessa forma que a gente tem que enxergar. E aí eu fico até perguntando, você falou bem, eu acho que a veia do negócio. Será que então não está faltando, né, a pessoa saber essa missão dela, Mônica? Às vezes justamente por isso que tem sido um fardo o trabalho, essa identidade mesmo no seu trabalho, como que você observa como empresária, né? Será que não está faltando isso? Como resgatar isso também? As pessoas às vezes podem pensar assim, Mônica, você é empresária, tem a sua empresa, para você é fácil. Mas uma coisa que eu lembro é que eu tinha isso desde que eu era estagiária. Outra coisa, você não começou Eu não como comecei. empresária. Isso, claro. E primeiro, vida de empresário não é fácil, né? As pessoas... Talvez ele trabalha mais do que o próprio empregado. Né? Exatamente. Às vezes as pessoas não têm dimensão que às vezes o expediente começa
meia-noite e só termina Na outra meia-noite. às na vezes. outra meia-noite. Às vezes o trabalho tem 20 horas de duração. Mas eu lembro que quando eu era estagiária, eu falava uma coisa: eu sou uma diretora disfarçada de estagiária. Eu falava isso com o meu chefe. Era uma questão automotivacional, né? Exatamente. Eu nem sabia que eu ia ter emprego, não sabia ainda, mas eu já falava isso. E eu lembro assim que eu observava muitas pessoas e eu falava assim, quando eu ainda era estagiária: nossa, eu vou trabalhar, parece que eu estou indo para um parque. E eu lembro que no dia que eu me desliguei do trabalho para abrir a minha empresa, eu chorei muito. Porque para mim, me desligar do trabalho era uma coisa assim, doída, porque eu gostava muito de ir para o meu trabalho. Ou seja, eu sempre, todas as minhas experiências profissionais tinham muita paixão. E eu acho que a paixão pelo trabalho, ela tem que acompanhar. Claro que eu acordava cedo, claro que às vezes eu estava fisicamente cansada, e isso acontece. Tem, alguns dias são muito ruins, alguns dias a gente cansa, a gente fica aborrecido. Tem o dia mal, não é ficar sempre feliz, não é isso. Existem os dias que são aborrecidos, mas trabalho tem que ter paixão. Exatamente porque nem todos os dias serão bons. É verdade. E às vezes a gente não tem... E exatamente para aguentar esses dias maus, você tem que ter uma missão muito bem definida. Você tem que ter um propósito, senão você fica pelo caminho. Você não aguenta. E se a pessoa que está assistindo fala assim: eu não tenho paixão, eu nem gosto do que eu estou fazendo, o que você Eu sugere? estou no lugar errado. Não Porque é o que eu quero às fazer, vezes ela pode só estar assistindo... estou por aqui. Isso. A gente tem que separar muito bem o que é sensação de prazer, né? Porque tem muita gente que está simplesmente procurando sensação de prazer. E o que é a real missão, né? A pessoa tem que ter claro qual é o meu propósito de vida. Para mim está muito claro qual é o meu propósito de vida. Para que eu vim ao mundo? Na minha missão corporativa, no mundo do trabalho, para que eu existo? Eu acho que é essa pergunta que todo mundo deve fazer, né? Se eu sou um médico, que tipo de médico eu devo ser? Se eu sou um operador de caixa, que tipo de operador de caixa eu devo ser? Se eu trabalho no varejo ou se eu sou um vendedor, ou seja, dentro da sua atividade profissional, a pergunta é: que tipo de profissional eu devo ser? Qual é a minha missão? Mas o Brasil, sendo um país assim de uma cultura tão imediatista, a gente não vê isso sendo implementado aí, sendo difundido com as nossas crianças. Isso tem que vir dos pais, porque nós brincamos aqui no início do programa, falando do povo brasileiro ser um povo já trabalhador, já tem essa condição. Outros não entendem assim. Então, isso como que mexe com a cultura do país, por exemplo, esse tipo de pensamento, de foco, de planejamento? Olha, eu acho que isso é uma questão assim que vem dos pais e não se resolve só com os pais, mas resolve com todo um país. É uma questão cultural. Sim. Porque isso envolve a questão da escravidão, por exemplo. Nós temos uma história escravocrata. E como que você explica para um país que o trabalho é bom se durante séculos nós tivemos trabalho escravo? Então, são heranças culturais muito negativas, que carregam uma negatividade do trabalho. Certo. Então, nós, enquanto país, temos que resolver essas questões do trabalho. Que mudar. É uma metanoia. É uma mudança de mente que tem que começar coletivamente enquanto país e individualmente na criação dos filhos, dentro dos nossos lares e também dentro das organizações com práticas diferentes dentro das empresas. Então, é um trabalho coletivo, é um trabalho que tem que acontecer dentro dos lares, dentro das empresas e dentro também das escolas. Nós temos que atuar em todos os setores, porque são heranças muito negativas. Eu penso que a gente precisa começar definindo o que é trabalho, porque muita gente confunde trabalho com emprego, né? São duas coisas distintas. Né? A gente precisa fazer essa separação, porque às vezes o brasileiro sabe trabalhar, mas às vezes fica correndo atrás de emprego e muitas vezes até um emprego que vai dar a ele um retorno muito menor do que se ele tivesse um trabalho próprio dele, como você disse lá, né, para o seu chefe: eu estou aqui, mas eu estou me vendo como uma diretora. Quer dizer, você não sabia como isso ia acontecer ainda, mas você sabia que você tinha potencial para ir além daquilo que estava te sendo oferecido, né? Eu acho que a gente tem que separar muito bem
a visão do curto prazo. Às vezes as pessoas vão trabalhar simplesmente para conseguir o dinheirinho do final do mês, que às vezes nem dura, às vezes é o suficiente para comer e não tem a visão do longo prazo. É aquela visão de curto prazo que a gente tem que romper com isso e começar a sonhar com uma carreira, começar a sonhar com um plano de futuro. É começar a pensar que existe um amanhã, ainda que ele não seja garantido, mas a gente tem que começar a sonhar e a pensar, fazer planos para amanhã. Você acha que o europeu, o americano, ele tem essa facilidade maior do que a gente de canalizar ou catalisar, se eu posso dizer assim, melhor a sua força de trabalho do que o brasileiro? Cada país ele tem uma característica própria comportamental. Nós fizemos o profiler, né? E a característica predominante do brasileiro, do perfil comportamental, é comunicador. E uma das características do comunicador é o viver do presente. E isso reflete muito na cultura brasileira. O brasileiro ele é muito comunicador, ou seja, ele vive do presente e do curto prazo. E isso nos traz alguns prejuízos. Se por um lado nós temos alguns lucros, somos muito alegres, somos muito receptivos, por outro lado nós temos alguns problemas. E um deles é exatamente isso, vivemos sempre do hoje, nunca do amanhã. A gente não tem essa visão de médio e longo prazo, é tudo feito muito no hoje, no imediatismo. Né? E isso nos traz alguns problemas de planejamento, alguns problemas de visão de futuro. Né? E isso é muito claro. Talvez seja por isso que a grande maioria da população brasileira não tem casa própria ainda. E não tem plano de previdência privada, né? Então a gente consegue muito bem adquirir as coisas que são do hoje. Mas as coisas que são voltadas para o futuro, isso a gente tem uma dificuldade maior.